Levanta suas mãos. Nós vamos orar pelo Francisco. Sofreu um infarto e 7 paradas. Essa noite é uma noite profética, amém? Deus tem queimado no meu coração, no meu espírito, acerca de dons. Quando o pastor Hebe começou então a orar por isso, acerca de dons que estão sendo derramados aqui, eu creio que Deus está nos preparando para um novo tempo, amém? Então, levanta suas mãos e vamos concordar com essa oração. Senhor, nós cremos na Tua palavra. O Espírito do Senhor está em mim. O Espírito do Senhor está em nós, pelo que Ele nos ungiu para curar os enfermos. E nós decretamos agora, Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, que o Francisco seja restaurado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o coração dele volte a bater normal, que esse coração seja restaurado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Rei da Glória. E algo que eu tenho sonhado é sobre o avivamento. Diga para esse irmão que está do seu lado: eu tenho sonhado com avivamento. Diga para ele de novo: eu tenho sonhado com avivamento. Então você vai perguntar para ele: o que é que você está fazendo para que o avivamento aconteça? Diga para ele assim então: uau. Não, fala direito para ele: uau. Porque, irmão, se você quer um avivamento, você precisa fazer alguma coisa para o avivamento chegar. Deus, olha quem está aqui ali. Deus conta comigo e com você. Tudo que vai acontecer nessa geração depende de você. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Agora o trabalho dele é vir buscar a noiva, a igreja. Em Lucas 4 ele diz: o Espírito do Senhor está em mim pelo que Ele me ungiu. Ungiu para quê? Para estabelecer a boa obra do Senhor aqui. Jesus cumpriu aquilo que Deus já tinha colocado dentro do Espírito dele. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou da condição natural. Ele veio em forma de homem, se esvaziou da condição natural para ser cheio da condição espiritual, para dar para mim e para você a mesma condição que Ele. Por isso em João 14, 12 ele diz que nós vamos fazer a mesma obra que ele. Por quê? Porque se Elias liberou o Espírito dele para Eliseu, Jesus liberou o Espírito dele para mim e para você. E o Espírito de Jesus é maior daquilo que estava em Elias. Por quê? Porque o Espírito que pairava sobre Elias era um, mas agora o próprio Espírito de Deus vive em mim e vive em você. Tudo que eu e você precisamos para realizar a obra de Deus já está dentro de mim, já está dentro de você. Agora você precisa entender que o processo de Deus nasce no dia que você diz: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, uma fonte de Deus começa a brotar do seu interior. E você vai crescer em etapas. A palavra de Deus começou em Atos, reverenciando algumas dificuldades e algumas necessidades. Mas primeiro, o Senhor diz em Atos 1:8: e recebereis poder. Diga: recebereis poder. Poder. Irmão, a geração que entender Atos 1:8 é a geração que vai viver o sobrenatural de Deus. O avivamento da Rua Azusa não era um povo reunido por causa de uma palavra ou por causa de uma música. O avivamento da Rua Azusa era um povo que estava buscando a manifestação de Deus na vida deles. Eles iam para aquele lugar, irmãos, para que Deus pudesse explodir neles, não numa pessoa, não na outra pessoa. Eles não estavam ali para ver uma manifestação de algo na vida de alguém, porque isso já estava acontecendo em alguns lugares. Alguns pentecostais já começavam a orar em línguas e havia divisões. Esse negócio de orar em línguas é de Deus, não é de Deus. E aquele povo reuniu e disse: olha, estamos cansados do sistema, estamos cansados de viver a mesmice. Então eles se reuniram num lugar e todo mundo começava a falar em línguas e começava a buscar Deus. E o poder de Deus começou a operar naquele lugar.
E não era porque era fulano ou beltrano, não. Era porque o Espírito de Deus era muito forte naquele lugar. Então se viesse alguém cego, entrava naquela casa onde o poder de Deus estava ali fluindo na vida de um para o outro. Chegava um cego, alguém não aceitava. Opa, aqui tem um cego? Não, aqui é o lugar do avivamento. Aqui é o lugar que o poder de Deus tem lugar. Então você vai ter que enxergar. Você vai ter que enxergar, porque você entrou nesse lugar. Deus está levantando um lugar onde possa vir os enfermos, onde possa vir pessoas com o caixão chorando desesperada. Eles vão estar no velório desesperado, e alguém vai dizer assim: pega esse caixão, seja louco, e leve para um lugar tal. Aquele endereço tinha um objetivo, irmão. Não era para alguém passar, uau, que lugar chapado. Não, aquele lugar tinha um propósito. Ei, tem algum problema? Leva ele para aquele lugar. Vai lá na Avenida T1, 1904. Vai lá no Bom Retiro, sei lá o número. Vai lá no Vera Cruz. Cadê o Vanderlan? Agora presta atenção, irmão. Mais do que pessoas procurarem um lugar para que o poder de Deus se manifeste, Deus tem em levar você para um lugar que precisa da glória dele. Presta atenção. O livro de Atos, no capítulo 6, havia uma necessidade. O partir do pão, diga a comunhão, diga a palavra, a adoração. Havia reclamação. E aí o que eles fizeram? Os apóstolos disseram assim: pega e levanta diáconos. Diga levanta diáconos. Diga necessidade. E daí eles tiraram alguns homens, e dentre esses homens tinha Estevão e Filipe. Diga Filipe. Começou como diácono. Diga de novo: Filipe começou como diácono. Mas Filipe não era diácono. Havia uma necessidade. Então por causa daquela necessidade ele se dispôs. Mas Deus viu aquele povo reunido, tudo bonitinho. 7 diáconos, apóstolos, o povo indo chapar, e aquele povo lá reunido. E Deus falou: não é nada disso que eu estou querendo. Esses dias Deus me explicou por que ele encheu a glória no templo de Salomão e ninguém ficou lá dentro. Tem anos que eu tenho perguntado a Deus: de que vale um lugar cheio da tua glória vazio? E Deus estava falando para mim: eu só enchi aquele lugar para expulsar aquele povo daquele lugar, porque eu nunca vou encher templo de pedra, eu vou encher meus filhos. O que eles queriam naquela época era uma glória para aquele templo. Eles queriam mostrar: fizemos o templo de Salomão. Não precisava fazer aquilo, irmão. Aquilo era um sonho de Davi que foi para Salomão, e o povo ficou todo empolgado e fizeram aquela coisa. E Deus falou assim: ninguém vai ficar aqui. Ninguém vai ficar aqui. Ninguém vai ficar aqui nesse lugar. Eu vou encher isso aqui cheio de pedra, mas vocês vão aprender lá fora, lá na frente, perdão. Vocês vão aprender lá na frente que eu não amo, não é encher pedra, eu amo encher os meus filhos. Sabe por quê? Porque Deus não quer que as pedras sejam cheias da presença de Deus. Deus quer que os homens e mulheres, os filhos deles, aonde você estiver, você seja cheio do Espírito. Note que o rio de Ezequiel, ele não encheu o templo, ele passou por debaixo das portas do templo. Ele saiu do templo e disse: é lá fora que vai ter um rio para o povo mergulhar. É lá fora que a sua vida tem que fluir. É lá fora que eles têm que encontrar alguém cheio do Espírito. Pastor, então o que é isso aqui? Irmão, isso é um berço apostólico. Você precisa entender que esse lugar aqui é para ativar você. Isso aqui é uma faculdade do Espírito Santo para a tua vida, irmão. Não corra atrás desse microfone, corra atrás do teu chamado. Filipe lá, servindo mesa.
Mas o que Felipe fazia? Alguém reclamava, eu quero comer. Felipe ia lá, e Deus falou, tá bonitinho, não tá? Então vem uma perseguição, explode todo mundo. Abre lá no capítulo 8 de Atos. Versículo 5. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Vai se cumprir. Diga mais forte, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Diga, o Espírito de Deus, Ele está em mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Diga, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Aleluia. Note. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 5, Atos 8, 5, perdão. Acharam aí, amém? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quem? Filipe. Quem? Filipe, que tinha sido levantado lá naquele mover como diácono. Mas ele não parou de orar em línguas. Ele não parou de buscar a Deus. Ainda que ele tinha um ofício de servir, ainda que a irmã Romilda arruma aqui a ceia, tudo bacana, tudo bonito, o propósito de Deus é muito maior. Ainda que talvez você veio hoje, ministrou com o instrumento, ainda que você hoje pregou uma palavra para alguém, mas o propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus é muito maior. E Deus está capacitando você para invadir essa geração com o poder de Deus. Invadir as faculdades e liberar o poder de Deus. Invadir os mercados, bancos, lotéricas, shoppings. Filipe, versículo 5, descendo a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões, diga multidões, as multidões prestavam atenção a Filipe, ao que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Diga bem forte isso. E havia grande alegria naquela cidade. O meu dom, o seu dom tem que produzir alegria nessa geração. O meu dom e o seu dom tem que mudar a história dessa geração. Tem gente coxo espiritual, tem gente paralítico espiritual dentro da igreja, 20 anos, mas está paralítico, nada acontece na vida dele. Ele precisa encontrar alguém como Filipe, cheio do Espírito, para liberar algo na vida dele. Eles precisam olhar para mim e para você dizer: funciona na vida dele, vai funcionar na minha vida. Funciona na vida dela, vai funcionar na minha vida. Funciona na vida dele, vai funcionar na minha vida. A glória de Deus enche um templo, não tem ninguém. O rio de Ezequiel passa por debaixo da porta do templo. Para de sonhar com 4 paredes, irmão. Deus não chamou você para fazer igreja, Deus chamou você para ser igreja. Mas na hora que eles começarem a ver os sinais que operam na sua vida, porque o dom flui de você. Você não tem dificuldade de realizar o que você é, porque está dentro de você. Você não tem dificuldade de pôr a mão no enfermo, porque está dentro de você. Sabe, irmão, quando está faltando algo em algum lugar, é porque tem um dom que está escondido. Quando está faltando algo em algum lugar, é porque tem algum dom escondido. Seja pelo menos um diácono, como Filipe foi. Tenha coragem de começar algo, seja pelo menos um diácono. Vá pelo menos a montar a mesa, vai servir alguma coisa, e deixa o Espírito levantar você. Porque Filipe mudou a história daquele povo.
Lá na frente não vão chamar mais Felipe, não chama mais Felipe de diácono. Lá fala Felipe o evangelista. Talvez eles estão dizendo assim, fulano do vídeo, mas amanhã eles vão dizer fulano profeta. A primeira promessa do derramado do Espírito Santo é: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, irmão, no mínimo você é um profeta para essa geração. E ainda vamos ter sonhos e ainda vamos ter visões. E o dia que o seu sonho e a sua visão for menor do que os recursos que você tem, esse sonho é seu. Todo sonho e visão que é menor do que os seus recursos, irmão, ou seja, você tem mais recursos, esse sonho é seu. Porque os sonhos de Deus e as visões de Deus não cabem no seu bolso financeiro. Quando você ouvir uma voz dizendo para você: ei, você vai fazer isso, e você vai dizer: eu não dou conta, eu não tenho dinheiro, é sonho de Deus para sua vida. Quando disserem para você: você vai pregar num lugar que tem 500 pessoas, e você vai dizer: ah, eu sou tímido, é Deus para você. Sabe por quê? Porque na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não quer gente boa. A minha imperfeição revela que Deus está no negócio. Deus não está procurando perfeito, irmão. Sabe esse negócio de átrio, santo lugar e santo do santo, dá a impressão que você nunca está pronto. Agora Deus falou assim: chega de átrio, chega de santo lugar, chega, porque na verdade você é o santo do santo. É em você que Ele ama estar, é em mim que Ele ama estar. Quando Ele fala assim: eu vou na minha casa, irmão, você acha que Ele vai aonde? Por isso que está escrito: maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Porque Ele estava dizendo: o meu chamado vai produzir alegria. Você não sabe o que é um enfermo chegando no lugar e ser curado, irmão. Você não sabe o que é uma pessoa passando dificuldade financeira e chegar no lugar e ser restaurada a vida financeira dela. Estamos vivendo ao mesmo tempo, irmão, quando Jesus deixou os discípulos prontos para fazer a boa obra. O povo está cansado. E aí estão batendo de pit dog em pit dog. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quando eles encontrarem a presença, eles não vão sair daquele lugar. Tem muito lugar com palavra de Deus, tem muito lugar com adoração de Deus, com música de Deus, mas Ele não está lá. Porque enquanto os sacerdotes que tinham produzido adoração, enquanto os levitas que tinham produzido adoração estavam lá fora, Ele estava dentro do templo. Era muito melhor o templo vazio e Ele cheios. Mas quem está procurando o título, irmão,
não se preocupa com glória. Quem está procurando título, não se preocupa com glória. Primeira coisa que Filipe recebeu foi título. Diácono Filipe. Mas Filipe não estava preso a título. Filipe estava apaixonado em Jesus. Filipe queria descobrir por que foi que eu nasci. Tenha coragem de chegar para o seu pai e dizer para ele: por que foi que eu nasci? Sabe, tem um filminho de criança, aquele do Pinguim que dança, o 2, que todo mundo diz assim, Happy Feet. E aí tá todo mundo dançando, um cantando e um dançando. Então uns descobriram que podiam cantar, que nasceram para cantar. Outros descobriram que nasceram para dançar. E aí o menininho pergunta assim: por que eu tenho que dançar? Quando eu vi aquela frase, irmão, eu comecei a chapar em línguas no meu quarto. Por que você tem que cantar? Por que você tem que ser músico? Porque é o lugar que tem espaço para mim. Não, irmão, tem algo que Deus colocou dentro de você, que se não nascer, essa geração vai sentir falta. No dia que Deus levantar o ministério de socorro aqui, com dom de contribuição, vai ter recurso, irmão, para comprar até avião. Só que quem tem esse dom pensa que ele está: eu tenho que dar 2.000 para pastor comprar carro. Nossa, eu tenho que dar 10.000. É porque você não ama Jesus, que você está olhando para o homem ainda, e no homem você vai encontrar falha. Barnabé não olhou para homens. Barnabé ficou impactado com aquilo que estava acontecendo. E ele aqui veio, talvez ele desejou: Senhor, se eu tivesse recursos, Jesus, eu ajudaria essa obra do Senhor a explodir. Aí Jesus: tu não sabe, tu vai receber uma herança. Eu só queria essa confissão sua. E liberou a herança. Quando chegou aquela herança, ele não pensou duas vezes. Ele pegou tudo e entregou aos pés dos apóstolos. E porque ele fez aquilo, um monte de gente foi ativada. Opa, eu estava com vontade de fazer aquilo, mas eu achava que ia ser louco, então eu não estou sozinho. Aí veio o outro, entregou. Veio o outro, entregou. Veio o outro, entregou. Aí vem dois. Coraçãozinho mais errado do mundo. Vamos dar uma parte, tá uma chapação ali, tá todo mundo dando, vamos dar, porque senão vocês, nossa, vocês são avarentos. Deus nunca quis o dinheiro de Ananias e Zafira, nunca. Deus queria o coração deles. Se eles dissessem assim: olha, eu não tenho coragem de fazer o que eles estão fazendo, põe a mão na minha cabeça, transfere, porque é possível transferir uma unção. Eliseu desejou a unção de Elias, assim como eu e você temos que desejar a unção de Jesus. O Espírito de Deus está em mim e Ele me ungiu. Agora pergunta para esse irmão que está do seu lado: seu ministério ele causa alegria ou tristeza? O rio flui, irmão, mas você que decide. A voz até pode dizer assim: ó, se você andar um pouquinho mais, você vai em águas mais profundas. Anda mais. Você que tem que andar, irmão. Agora para de ficar no raso, querendo dar rala quem está mergulhando. Para de chamar quem está lá no fundo mergulhando para vir para o raso, porque você está com medo de mergulhar. Ei, o que você está fazendo aí? Para com essas bobajadas, vem para cá, aqui ó, tá bom aqui ó. Olha que unção. Dará, soroba, dará. Eu fui o primeiro que recebi essa palavra, irmão. A nossa vida, irmão, não é para 1 ano, 2 anos. É eterna.
Você tem um legado para deixar. Quando falarem do seu nome, vão falar de um legado que você deixou. Alguns, quando forem falar seu nome, vão ficar chapados, irmão. Fula, baraço, coró, baranda, raço, randa lá, baranda, raço. Sabe por quê? Que eles colocavam lenços, roupas para Paulo tocar, irmão. Porque eles sabiam que fluía algo da vida deles. Por quê? Porque em Jesus aconteceu assim. Eles sabiam que uma mulher teve coragem de tocar nas vestes de Jesus e foi curada. Então eles pensavam assim: esse cara andou com ele. E aquele homem, quando tocava nas vestes dele, saía poder. Se a gente tocar nesse cara também, vai sair poder. Porque esse cara é parecido com aquele que foi crucificado. Vão parar você na rua, vão puxar sua roupa, porque vão ver a glória de Deus de tão maneira na tua vida, que vão puxar sua roupa. Irmãos, nós precisamos levantar uma geração avivada. Não é uma geração que espera o avivamento, não. É uma geração avivada, uma geração que está vivendo na presença de Deus. Porque Deus quer encher você, irmão. Vou repetir, porque Deus já encheu você. Porque Deus já encheu você. Deus já encheu você. Eu fiquei impactado com o testemunho de um jovem que deram pra gente. Ele foi na Riachuelo e aí ele orou pela atendente. Ela estava sentindo muita dor e ele percebeu. Ela estava assim: o que foi? Eu estou sentindo dor, posso orar por você? Ele pode. Ele orou por aquela mulher, ela foi curada. Aí ele falou assim: você me presta o microfone? Ela: Ele já pegou o microfone. Se você tem alguma enfermidade, compareça aqui no caixa da Riachuelo. Eu levantei e disse: eu recebo essa palavra. Irmão, você não tem noção que está dentro de você, não, irmão. Para de achar que você é alguém que tem título. E reconheça que você é alguém que tem uma unção. Diga: eu não tenho título, eu tenho unção. Diga: eu não tenho um título, eu tenho unção. Aleluia. Deus vai mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história das nações. Porque Deus mudou você. Você não tem noção a alegria que é para Deus ver você sendo impactado pela glória dele, irmão. Deus não tem alegria nenhuma em encher um templo. Deus tem alegria em encher você. Que a alegria que ele tinha com Davi. Talvez ele não tirava os olhos de Davi. E aí alguém: o que foi? Não, ele vai fazer alguma loucura. Como assim? Não, é certeza. Ele vai fazer alguma loucura por mim. Enquanto ele estava dançando, as coisas aparecendo, o pai está lá amando. E tem gente: que ridículo o rei fazendo isso. Enquanto o pai está lá: vem, olha lá, uhul. Ele é apaixonado por mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora presta bem atenção, porque tudo isso é muito bacana. Mas o mais importante, irmãos, é que Filipe caminhava nas pegadas dos apóstolos que o enviaram. Quando ele foi estabelecido como diácono, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles como diáconos. Mas também quando ele foi como evangelista, ele também foi debaixo de uma palavra. Ele caminhava na mesma palavra que os apóstolos ensinavam para ele. Ele tinha o mesmo espírito. Aí Paulo se identifica com Barnabé. Então Paulo, um apóstolo e mestre, caminha com outro apóstolo. Mas o apóstolo precisa do profeta. Então entra Marcos e Silas, 2 profetas. Só que Marcos não tinha o espírito de Paulo.
Paulo dizia algo e Marcos, não é assim não, nós temos que fazer o sal grosso. Eu estou parafraseando, tá? Nossa, o pastor Santo está inventando história de Marco aí. Paulo olhava para ele, cara, você não tem meu espírito, não dá para você andar comigo. Aí ele diz a Barnabé, toma conta de Paulo, de Marcos, me dá Silas. Se Paulo fosse preso com o Marcos, estava preso até hoje. Mas porque ele achou alguém que tinha o espírito dele. Quando Paulo e Silas estavam presos, Silas não viu prisão. Silas viu que oportunidade, hein, Paulo? Se Marcos estivesse ali, Marcos estava dizendo, eu te falei, eu te disse. Por quê? Porque um profeta uma vez disse assim, quem é o dono desse cinto? Aí fulano, vai acontecer assim, assim, assim. O profeta chegou e avisou para ele, e aí todo mundo deve ter falado no grupo, no WhatsApp, Paulo não vai para Jerusalém. Por quê? Porque você não viu o manto que o profeta liberou na vida dele? Falou tudinho. Aí Paulo, eu vou, por quê? Porque agora eu sei o que vai acontecer comigo. Agora eu sei a razão da minha existência e do meu chamado. Quando Mordecai diz para Esther, vai lá e fala com o rei, ei, ele não me chamou. E se eu for lá, eu posso morrer. Se você não fizer algo, eu não sei o que vai acontecer. E aí vem no espírito dela, talvez foi só por causa disso que eu casei com o rei. Talvez eu tenha que entrar na presença dele. Talvez eu vá morrer. Talvez esse seja o maior propósito da minha vida, morrer para salvar os judeus. Eu vou lá na presença do rei. Mas quando ela chega na presença do rei, o rei olha e fala, Deve ter olhado para a galera vaza. Não, mas tem muita coisa para resolver. Não tem nada para resolver. Nada, está tudo resolvido. Estendeu o cetro e diz, entra, minha amada. Por isso, querido, se você não tem o mesmo espírito que flui na vida do pastor Heber, você está perdido aqui. Talvez você esteja igual o Marco, é um profeta chapado, mas não se rendeu ao manto de Paulo. E quem foi que transferiu esse manto para ele? Foi Barnabé. Barnabé ficava dizendo assim, tá cabeção, cara. Tu podia estar andando com esse homem. Olha aí, quem está com ele agora é Silas. Imagina quando chegou a notícia. O WhatsApp de lá demorava 3 meses para chegar a notícia. Imagina quando chegou a notícia de camelo. Cara, Paulo e Silas foram presos, começaram a adorar e foi uma chapação. Quando você está andando com alguém que tem o seu espírito, irmão, a coisa vai dar certo. Por isso Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Porque a união de pessoas é interesse. E o interesse pode interromper no processo. E quando acaba o interesse, acaba a união. Mas quando é um propósito, quando tem um propósito que liga você, você não desiste por causa do propósito. Eu não sei se quem fez a lâmpada, segundo o que dizem, fez várias tentativas. Talvez ele tinha um discípulo que todo dia via ele tentando fazer uma lâmpada, e ele fazia, ligava, explodia. E ele dizia para o homem, pega isso, ele ia lá e ficou junto até o fim, porque os dois tinham um propósito de estabelecer aquilo. Quem está ligado por propósito não sai do peixe.
Deus tem um propósito para esse ministério. Deus tem um propósito para esse ministério. Essa visão tem que explodir como uma onda. As pessoas precisam ser encharcadas pela glória de Deus. Elas precisam ter a vida transformada, irmãos. Os sinais precisam acontecer. Chega de carranca de barco de nordestino nesse lugar. Tem gente aqui, a ver, aqui dá para você tirar a foto dele e pôr na carranca de barco Não, irmãos, a unção do Espírito é como vinho, ela tem que produzir alegria em você. A primeira evidência do batismo no Espírito Santo foi o quê? Eles foram tidos por embriagados. A unção produz alegria. Eu profetizo, irmão, quem chegar perto de você vai mudar o semblante. Quem chegar perto de você vai queimar, como aqueles discípulos lá em Emaús. Jesus chegou perto deles, começou a queimar. Não estou entendendo, mas está queimando e vai explodir. Uma hora você vai entender o seu chamado. Uma hora você vai entender se você é um profeta, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é um mestre. Uma hora você vai entender se você é um dom de socorro. O Espírito de Deus flui em você. O Espírito de Deus flui em você. Levanta suas mãos para Ele, fecha teus olhos e começa a falar em outras línguas.